Estamos mais uma aula, nossa aula de número 8 da nossa série Bereshit Êxodos. A gente não está na sinagoga como costume, que ela está em obra. Então a gente está exilado aqui nas casas das pessoas. Exilado não, mas está aqui nas casas das pessoas. E vamos continuar. Desculpa também pela aula passada, ficou um pouco por causa da tecnologia, Zoom, como foi na minha casa, caiu o Zoom no meio, desligou o computador e tal, foi meio estranha, mas esse problema não vai ter mais, essa aula não vai ter mais os problemas técnicos da aula passada. Vamos começar. Bom. A aula passada a gente então terminou falando sobre o episódio, um dos mais famosos, que o faraó então ordenou que os hebreus, os judeus, fossem jogados no rio Nilo, né? Então vamos voltar a isso, já como caiu no meio o vídeo, vamos voltar nesse assunto, recapitular um pouquinho e a gente segue. Então a gente está em Shemot, Êxodos, capítulo 2, versículo 22. A gente viu, ele tentou com as parteiras, a gente não deu certo, e agora então ele vai tentar, vai ordenar, ele vai ser obrigado a ordenar, como a gente falou no passado. Vai tzav paró lechol amo lemor, e ordenou o faraó para todo o povo, dizendo, e sobre essa palavra todo o povo, fica dúbio aqui, o que é todo o povo? Todo o povo dele, todo o povo egípcio, ou sobre todo o povo hebreu, né? Fica meio... Não dá para entender, ele é mor, dizendo. Então, o que ele ordena? Todo o filho que nascer, jogue no rio Nilo, né? E toda filha, deixe viver, faça viver. Tá? Então, a pergunta também não está escrito, todo o filho hebreu jogue no Nilo. Está escrito todo filho. Então, aqui está generalizando o versículo, certo? O que vai fazer que vão ter alguns comentaristas que vão comentar que ele ordenou também aos egípcios. Ou seja, não foi alguma coisa individual para os hebreus. Ou seja, taque os meninos hebreus no Nilo. E sim, todos os meninos, todo mundo que nascer, taca no Nilo, inclusive os egípcios, inclusive dos outros povos. E vão ter alguns que vão falar, não, essa é a forma de falar aqui, mas é óbvio que está falando dos hebreus. Ou seja, ele ordena a todo o povo dele, dizendo, todo filho... entre parênteses, hebreu, que nascer, jogue no Nilo. Então tem essas duas vertentes. Se o decreto foi só sobre os judeus, sobre os hebreus, o povo de Israel, os filhos de Jacó, ou foi também para os egípcios. Eu dei a minha opinião ano passado, que para mim faz mais sentido que foi só sobre os hebreus. Jogar também os filhos dos egípcios também. De onde vinha o Salvador. Com base também no Midrash, que no Midrash ele estava com medo que alguém ia destronar ele no futuro, que nasceria naquela época, e ia morrer na água, então ele falou, não sei de quem é, mata todo mundo. Então o imperador, o governante, não estava muito preocupado com o povo. Que bonito. Mas como é que isso se encaixa em tudo que a gente viu até agora de somos civilizados? Isso, então, como se encaixa com tudo. A gente viu que a opinião do Ramban, e eu já admiti aqui, eu não sei como se encaixa no texto, ele vai dizer que isso tudo não foi uma ordem que ele proclamou, né, a ordem para todo mundo, e sim, as pessoas deu a entender que era para fazer isso, e as pessoas foram lá e fizeram, algumas pessoas e tal. E quando foram falar com ele, ele falou, o quê? Eu não falei nada, então traz testemunho, alguém matou um menino, então vai lá e testemunha que a gente vai julgar aqui, né? A gente já falou já sobre isso nas duas aulas passadas, se eu não me engano. Seria uma ideia. Outra que agora ele é obrigado a botar as garrinhas de fora, ou seja, tentei tudo, não deu, então eu vou agora vou ser direto. Agora eu vou botar minha cara a tapa e pronto. Pode ser também que nessa altura do campeonato ele já tinha mudado já tinha mudado a opinião pública por tudo que ele fez antes. Agora ele já conseguiu, como falou Rav Hirsch, colocar os hebreus como seres humanos de segunda categoria. Agora então a sociedade está pronta para o plano. Ou seja, já fui inteligente, já fiz tudo, agora é só executar. Então talvez ele sentiu, ou talvez ele foi obrigado a isso. Eu sei que vão me criticar e tal, mas é o que eu quero, então vou fazer de qualquer forma, vamos ver se vai dar certo. Tá? Bem ou mal, é o faraó, né, do Egito. Então a gente viu, eu falei que a minha opinião é que a princípio é só os hebreus aqui. Só que se a gente for pensar que foi todo mundo, eu até mandei, né, no finalzinho, eu falei que tem como entender essa ideia, tá? Tem como entender que foram também os egípcios. Como, aqui a gente pode ver em Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo finalzinho, versículo
31, tá? Vou começar do 29, que ele fala, quando quando o povo está no deserto para entrar na terra de Israel. Então vai falar, quando Deus tirar os povos, as nações que estão lá na terra de Israel, vocês vão lá, vão habitar na terra de Israel, né? Ele vai falar assim, não faça o seguinte, não falem o seguinte, de que modo serviam estas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Ou seja, como eles serviam aos deuses? Vou fazer igualzinho. E é importante aqui relembrar que antigamente, na época, o conceito de Deus, de divindade, era ligado à terra. Então, era o Deus daquela terra. Cada terra tinha o seu Deus, que era como se fosse o poderoso, o Senhor, o poderoso, que dominava naquela determinada terra. Então, independente de quem está lá, qual povo está lá e qual crença ele tem, na cultura, pelo menos da Mesopotâmia, é o Deus daquela terra. Então, não importa quem está. Eu tenho que cultuar o Deus daquela terra. Tipo o Nilo, por exemplo? Não. Tipo, o Deus X é o Deus da terra do Egito, sei lá. No Egito eles eram politeístas, mas, por exemplo, vamos dizer que na região lá de Ashkelon, por exemplo, no litoral lá da terra de Israel, é o Dagon, que é o grande peixe. O Dagon é o Deus de lá, entendeu? E por aí vai. Tinha Camus, tinha vários deuses, cada um do seu lugar, Asterote, Baalim, e por aí vai, de vários lugares, independente do povo, aquele é o Deus. Por exemplo, Baal e Asterote, a gente vai encontrar muito nos profetas, que mesmo os povos estando embora, os povos lá, os babilônios seguiam aqueles deuses, e os judeus foram atrás desses deuses, e é justamente sobre isso que Deus está advertendo agora. Não fale assim, o costume do local. De que modo serviam as nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. A gente pode, por exemplo, por outro lado, também considerar que é um costume, mesmo que a pessoa é de outra crença, que tem outra teologia, outra cultura, outra religião, por estar naquela terra, existe um costume já daquele terra. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos brasileiros são cristãos, né? Seguem o cristianismo, católicos, protestantes e tal. E, em geral, lá muita gente no fim do ano vai lá dar os 3 pulinhos lá para Iemanjá, no mar. Mas o catolicismo não tem nada a ver com Iemanjá. É o costume, porque no brasileiro tem outros povos com esses costumes, no final as pessoas vão lá, seguem, dá sorte, vamos e tal, e por aí vai. Então aqui ele está, mesmo se não for falar que o Deus é do local, ou seja, esses povos foram embora, não sai desses povos. Mal não faz, né? Não faz. Aqui o pessoal fala, se eu já vou para um, vai que é outro. Começa um exercício físico. Pois é, que no caso, vamos frisar, que é idolatria, certo? Qualquer coisa dessa. Então, ele fala, do modo que serviu essas nações de Deus, do mesmo modo também farei eu. Não façam isso, ou seja, não sigam o modo que as outras nações faziam naquela terra. Aí continua, não procederás de modo semelhante para com o Eterno, teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito em seus deuses, porque a forma que eles trabalhavam os deuses deles, são formas que são abomináveis para mim, para o Deus de Israel. Ou seja, eu considero abominável a forma que eles serviam aos deuses. E o que é isso de abominável? Como eles serviam aos deuses? Então ele fala, pois elas até queimavam seus filhos e suas filhas para os seus deuses. O problema é a forma, não é servir outros deuses? Sim, mas nesse versículo ele está mostrando assim, a forma que eles serviam era abomináveis e o extremo da abominação, a gente sabe que tinha várias questões de cunho sexual, né, idolatria e coisas sexuais são muito comuns nas idolatrias e por aí vai, questões de usar entorpecentes para sair de si, mas o cúmulo é queimar vivo o próprio filho. E até isso eles faziam. Tá? Então a gente vai ver que antigamente existia um costume de idolatria de queimar os próprios filhos. Aqui está falando da terra de Canaã, não do Egito. Mas a gente pode entender, até porque o Egito e Canaã eram interligados, não eram falando do outro, eram perto e tal, que também no Egito também poderia ter algo desse sentido. Então pode ser que quando o faraó ordena ao próprio povo para queimar todos os filhos no Nilo, e o Nilo é o deus do Egito, o Egito é o Nilo no caso, né? Em si, toda a fartura vem do Nilo, a gente já viu Yosef, a história e tudo mais. Que não é algo, caraca, ele quer matar o filho. Não, é só o sumo sacerdote, que é o faraó, que na verdade é Deus, representa Deus,
que está mandando a gente fazer um serviço para Deus, para o Deus ficar forte, alguma coisa assim, para ficar feliz com a gente. E a gente, pô, ele me deu tudo, eu não vou dar o meu filho? Certo? Que um pouco em essência é o mesmo conceito de Abraham com Yitzhak. Certo? Se Deus pediu, eu não vou dar? Foi lá. E aí Deus o quê? Isso no primórdio do judaísmo, né? Do Abraham, primeiro patriarca. Abraham vai lá, vai fazer, e aí Deus na hora fala assim, não faça. Certo? Por quê? Porque Deus quer demonstrar que não é assim que se serve a Deus. Nunca você pode dar seu filho para Deus. Isso é proibido. Ele veio mostrar que não é para fazer assim. Ou seja, essa religião que você agora vai fundar, né, não é assim que serve a Deus, porque Deus, você serve a Deus através da moral e da ética, de valores éticos, morais, de virtudes, e não através de questões de forma abominável, como é a maioria dos serviços. Então, os hebreus que estavam no Egito, já descendentes de Abraham, Yitzhak e Jacob, já tinham neles virtudes, e depois ainda mais eles recebem a Torá, ficam 40 anos no deserto, e Moshe recebe a Torá e tal. Essa é a nova geração. Então, Deus vem falar, vocês entendem que óbvio que não pode matar os filhos, então tomem cuidado, quando vocês entrarem lá, não vão seguir, porque senão vocês vão chegar no pior nível do ser humano para tentar agradar aos deuses que são vãos, né? Por aí vai, tá? Então é aqui que está falando. E aí, se a gente pegar em outro versículo, em Ezequiel, ou seja, em Ezequiel, capítulo 29, o Ezequiel é da época da destruição do primeiro templo, né? E ele vai para o cativeiro da Babilônia. E aí, então, ele tem uma profecia que ele tem sobre o faraó. Então vamos ver, 29:1. No 12º do 10º mês do 10º ano, a palavra do Eterno veio a mim dizendo, ou seja, ele profetizou: ó filho do homem, volta teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza sobre ele e sobre todo o Egito. Então faz uma profecia sobre o Egito. Óbvio que a gente não está falando do mesmo faraó, a gente está falando de, sei lá, quase 1000 anos depois, tá bom? Mais ou menos, pouco menos. Fales e diz: assim diz o Eterno Deus, eis que eu sou contra ti, ou seja, eis que Deus vai contra o Egito, né? Ó faraó, rei do Egito, que te assemelhas a um grande crocodilo que fica imerso no meio do rio e que afirmas, o rio é meu e eu o fiz. Então a parábola, cada povo vai ter uma metáfora, a metáfora é que Deus quer punir o Egito, e a mensagem é para o rei do Egito, que é o faraó. Então, e compara aqui o faraó como um grande crocodilo que fica no meio do Nilo, e ele fala, o rio é meu, ou seja, o Nilo é meu e eu o fiz, eu criei o Nilo. Então essa é a metáfora. Aí fala a Deus: farei anzóis se prenderem as tuas mandíbulas, e os peixes dos teus rios se apagarem as suas escamas, arrancar-te-ei do meio dos teus rios, junto com os peixes apagados as tuas escamas, e todos lançariam no deserto, e começa então a maldição para o Egito. Mas aqui a metáfora do faraó é com o crocodilo, tá bom? Então, a gente entende o seguinte, o Malbim, ele vai explicar esse versículo, vai dizer o seguinte, porque na cultura egípcia, então na mitologia egípcia, eles acham que Deus... Não, primeiro, vamos começar. Eles davam uma divindade aos crocodilos, que ficavam no Nilo, que o Nilo em si tinha uma divindade também, então era endeusificado. Então tinha uma divindade aos crocodilos que nasciam no Nilo, então esses crocodilos também tinham uma divindade nele, de acordo com a mitologia egípcia, e eles acreditavam que no meio do Nilo tinha um crocodilo maior, ou seja, como se fosse o rei dos crocodilos, e esse crocodilo era Deus que criou o Nilo e criou o mundo inteiro. Então, como se fosse que toda a criação do mundo veio do Nilo, que veio do crocodilo. Assim falou o Malbim, tá? Eu não estou falando aqui historicamente, não pesquisei, tá? Então, basicamente nisso, e o faraó, o que ele dizia? Eu sou esse crocodilo. Então, o faraó era a personificação humana de Deus, que é o crocodilo que fica no meio do Nilo, que criou o mundo inteiro. Então, o faraó chamava o grande crocodilo, assim é a metáfora. Então, isso não está falando daquele faraó, então a gente não está falando do faraó do Egito. Sim, mas pode ser que era a cultura egípcia, a crença egípcia, a mitologia egípcia cultuava, de qualquer forma, os crocodilos a ponto de
que o faraó é comparado ao De crocodilo. onde Tá? Balbi tirou isso? Que é? De onde Balbi tirou Não sei, não pesquisei de onde ele tirou isso. Ele traz como se fosse essa cultura. Pesquisou em algum lugar, tá bom? Mas a gente está falando de 1700. De qualquer forma, a gente vê pinturas dos egípcios lá em papiros e tal, de cabeça crocodilo, aqueles seres que são, né, metade homem, né, e tem cabeça de crocodilo e tal. A gente sabe também, eu não conheço muito da mitologia, até para fazer as aulas eu vou começar a ter que pesquisar mais. Cada vez que eu estudo um pouco mais da mitologia egípcia, eu faço mais insights sobre o que coisas que a princípio eu não pegaria aqui. Caraca, é isso, é a cultura deles, então faz todo sentido esse versículo por causa daquilo. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente nas pragas, né? Todas as mensagens que Deus está falando para a própria cultura, a mitologia que eles acreditavam, né? Mas a gente vê que também tinham deuses crocodilos no Egito, tá? E, então, tem quem diga, agora não sei se eu vou errar, não vou arriscar o nome, tem até um nome aqui na minha parte, pode ser que eu fale errado, mas que tinha um deus que sim era crocodilo. Eu ouvi outro dia que está escrito no livro dos mortos, lá, no livro do Egito, que eram encantamentos quando a pessoa ia morrer para ser salvo no mundo vindouro de acordo com a crença deles. Sobek. Sobek, o crocodilo? Pode ser, não sei. No Antigo Egito sendo representado como um crocodilo. Como um crocodilo. Que ele era o devorador, como se fosse, se a pessoa fosse, vamos lá na cultura ocidental, fosse para o inferno, ele seria devorado por um crocodilo. Sobek. Então, tinham coisas desse tipo. Eu não sou especialista em mitologia, nem estudioso disso, mas pode ser então que o crocodilo também tinha a ver com a mitologia, com alguma cultura criança para eles, tá? Mas de qualquer forma pode ser que eles davam valor ao crocodilo, assim como a gente viu que davam valor ao rebanho, que os judeus eram pastores, eles não comiam carne, e mesma coisa que o crocodilo, tá bom? Se fosse no Amazonas seria piranha. Se fosse a pira, pode ser, ou a jiboia, né? Ou a jiboia. Não que não é, né? Se for ver na mitologia Para ver mitologia tupi, tem várias coisas desse tipo. Realmente, as divindades, as mitologias é a mesma, tudo é igual. Mas é a jiboia e por aí vai, tá bom? Mas Então, voltando, onde tinham os crocodilos? No Nilo. Então, sim, faz sentido que existiam rituais para os crocodilos no Nilo, tá bom? E se a gente juntar, então, pode ser que até o jogar crianças no Nilo é um ritual egípcio, talvez do maior nível possível, a fim de agradar a Deus e trazer sorte e fortuna para o Egito. Tá? Então, nesse contexto, pode ser que faz sentido, então, ele ter decretado também para o povo dele. Ou se a gente for, então, que não decretou para o povo dele, só para os hebreus, pode ser que a gente não está falando aqui de um assassinato por si só, né, de crianças na água, afogadas. Pode ser que a gente não está falando disso, sim, a gente está falando de um culto, de tacar crianças hebreias no Nilo, talvez porque o Deus deles gosta mais de crianças hebreias. Pode ser também. Ou seja, que os hebreus tinham um valor diferenciado de forma de sacrifício em relação aos outros, né? A gente vê isso em várias culturas. Para redimir o fato que eles seriam judeus, de serem hebreus. Não acho que não tem a ver com isso não, mas a gente vê em várias culturas que os hebreus são escolhidos como divindades e tal, ainda mais judeus mortos, né? Na cruz e tudo mais. Então a mesma coisa aqui, talvez judeus mortos no Nilo é um paralelo egípcio, pode ser também. Tá? Mas de qualquer forma, ele ordena, tem Midrashim, que 150 crianças eram jogadas por dia, né? 130, 150 agora não lembro, o faraó se banhava nas águas e tal, e aí podia ter todo o ritual, né? O faraó na água, com os crocodilos. 150 por dia não é nada. Não é nada hoje em dia. Não é nada hoje em dia. Mas 6 milhões? Que 6 milhões? 600 mil. 600 mas mil. não sabe por quantos dias também, né? Por quantos A dias, gente tá? viu que era mais ou menos um período pequeno, um ano, alguma A coisa gente assim. viu um ano, sim. Não é nada, é só, sei lá, faz as contas, né? Não é nada, mas Que tipo... seja, é porque você viveu pós-holocausto, tu ficou meio tipo, isso não é nada, mas Não, é muito. Não, eu tô falando... Mas talvez assassinato de recém-nascidos. como é que se fala isso? Relativamente. Sim, mas a gente não tá falando de criança, assim, é quem nasce. Quem nascia ia pro Nilo, né? Então, 104 crianças nasciam por dia, é um até alto, não sei, tem que ver. 50 crianças por dia, homens, né? Homens. Faz as contas depois, tá? Então, a gente pode ir por esse sentido. Então é uma forma de culto. E é interessante aproveitar isso para quando algo vil, sádico,
que não é ético, não é moral e não aceita, ele é transformado em algo, um culto religioso, as pessoas vêm com os outros olhos. Agora é algo nobre. A pessoa então jogava a criança e se sentia virtuosa. Estou fazendo a vontade de Deus. E esse é um dos maiores problemas, realmente, da idolatria. Que a pessoa cria uma ideologia na cabeça dela e a pessoa segue a ideologia achando que está fazendo uma coisa nobre que vai contra as leis mínimas do humano. A imagem e semelhança de Deus. Essa é o cerne do problema da idolatria em si. Né? É o maior dos problemas. Eu acredito que seja esse. Né? A perda dos valores da sociedade, porque seguem crenças que não fazem bem à humanidade, à sociedade, ao ser humano e por aí vai. Tá? Então, feito isso, deixa eu ver. Tem quem diga que foi só um dia, sempre, o ano inteiro, o tempo inteiro, o período inteiro foi para os hebreus, e um dia só ele ordenou. Mas hoje também é para o povo, né? Um dia só que era o dia, realmente, que Moshe, no caso, nasceu. Ou seja, no dia que Moshe nasceu, foi também para todo mundo. Algumas opiniões, mas eu acho que o literal está falando para os bebês de Israel, do povo de Israel. Tá? Vamos ver se temos alguma coisa. Acho que foi tudo, né? Vamos aí. Sim, tá. Vamos prosseguir. Acabou essa folha. Próximo capítulo. Acabamos o primeiro capítulo. Plim, plim. Segundo capítulo, né? Posso assistir rapidinho? Pode o quê? Encher rapidinho, sabe? Pode, Você claro. escuta plim, plim. Não sei se a gente chegou a falar isso na passada ou não. Mas tem aquele que o Rav que fala, tipo, que na verdade o Paroli queria absorver para dentro da cultura dele, Israel, mas tipo, que ele vê isso como uma coisa positiva, tipo, que eu não sei se alguns mefrashim famosos têm essa opinião, mas tipo, a princípio desde a época de Yosef, não sei que eles viam tipo, o potencial que tinha dentro de Israel, mas eles queriam isso para dentro do povo de Mitzrayim. Sim, a gente abordou isso em outros líderes, né? Não no faraó, a gente abordou isso com Quando o faraó queria casar com a Sará. com o primeiro faraó e com Sará. Foi exatamente o que a gente abordou, exatamente esse sentido, o que existe dentro do povo de Israel, que de alguma forma inconsciente, vamos dizer assim, os outros povos entendem que existe alguma coisa lá e eles querem absorver aquilo para eles, né? A gente viu Avimelech, a gente viu o primeiro faraó, e o faraó, então já estamos acostumados aqui, talvez é o avô, da dinastia para quem estudou, mas existe uma cultura do Egito de absorver, então, esse povo para eles. É o que a gente viu, eu falei aula passada, né? Porque as mulheres deixam viver, alguns comentaristas vão falar sobre isso, né? Para que as mulheres casem com os egípcios e exista uma associação, então seria um Egito com o povo de Israel e haverá o povo de Israel egípcio, que talvez é o melhor dos mundos, que é a maior potência, com a maior civilização da época, cultura, sábios e tal, mais avançada em tecnologia, com o povo que vem de Abraham, Isaac e Jacob, o povo que tem um contato maior com Deus, virou um povo só. Então talvez esse é o intuito do faraó, por isso então só matar os homens, né? Ou então você vai dizer, não, que a história falou que era um homem, então eu só queria matar os homens. Seria outra forma de entender, mas acho que faz sentido por aí sim, que existe alguma coisa que... Entender que faz sentido então de você sacrificar o menino hebreu justamente para o crocodilo, de entender que no hebreu existe alguma coisa em questão de divindade, de espiritualidade. Coisa que, por exemplo, os católicos, o cristianismo entende muito bem, né? Vamos lá. Beit, segundo capítulo, versículo 1. Vaelech ish mi Beit Levi, vaikach et bat Levi. Versículo simples. Então a gente está falando aqui, a princípio, Vaelech, e foi, e andou, ou seja, a continuação. Logo a gente entende que a princípio a gente está continuando a história. E foi um homem da casa de Levi. Levi é um dos filhos de Jacob, certo? O terceiro filho, mais velho, né? Reuven, Shimon, Levi, então da tribo de Levi. A gente vai ver que Levi vai vir Moshe, que vai ser no final os Levium e os sacerdotes, né? A tribo dos sacerdotes. Então veio um homem da casa de Levi. O que quer dizer da casa de Levi? Já tinham passado gerações, né? Então Levi teve um filho, esse filho, a gente vai ver que no caso é um neto de Levi, da casa de Levi, ou seja, da dinastia, do ramo de Levi, não uma das Shvatim, das tribos. Vai cá e pegou, o que aí pegou aqui? E casou
seria e casou, et bat Levi, com a filha de Levi. Então, o que é bat Levi aqui? Um é Beit Levi, o homem é Beit Levi, a casa de Levi, e a menina é a filha de Levi. Então, a princípio, a gente entende que é a filha de Levi. Ou seja, alguém, descendência de Levi, casou com a própria filha de Levi. Tá? E é interessante que esse versículo, ele não conta pra gente quem é, com quem casou. Certo? Aí, se a gente continuar, Vatahar Aisha, engravidou a mulher, ou seja, ele deixa claro que ele não quer dizer, que ele não quer falar quem é. E engravidou a mulher, quem é a filha do Levi, tá? Vateled Ben, e teve um filho. E sempre na Torá fala Vatahar, Vateled, ou seja, engravidou e teve. A gente já viu sempre quando tem Vatahar, a gente falou isso nas primeiras aulas, é uma força nova que está vindo para o mundo. Vateled gerou, né? E teve um filho. Ben, e quando está escrito a palavra Ben é um potencial também, uma potencial força que vai fazer o mundo se desenvolver na direção de um mundo melhor. A gente já viu isso. E sempre está escrito, Vatikrat chamou, e chamou o seu nome, e tem um nome. E aqui não. E engravidou a mulher e teve um filho. Ponto. Aí a mulher, quem é o filho, não é importante. Se você quer contar essa história desse casal que teve um filho, não é importante dizer quem é. Bota os nomes. A Torá é o normal da Torá, falar os nomes. Aqui não fala. Vatereotó, e viu ele fala o nome. Kitovhu, que ele é bom. Interessante saber que ele era bom, não é importante saber o nome. Vatitpenehu shloshá yerachi. E ela esconde ele 3 meses, por 3 meses. Por quê? Porque os egípcios podiam vir porque tinha que tacar no Nilo. Então tem uma mulher, tá. Por que oculta aqui o nome? A forma mais simples de entender é que aqui talvez... Pode ser aqui que talvez, esse filho a gente vai ver que vai ser Moshe, certo? Tobias. Talvez você botar o nome da mãe e do pai é muito pequeno em relação à humanidade, ou pelo menos à nação, Israel, para ser uma pessoa em si. Tipo, a mulher com o homem, é importante saber que é da casa de Levi, que não são sacerdotes, e eles tiveram um filho. Como se fosse aqui que não é um produto de um indivíduo, de um casal. É um produto de um povo inteiro. No final, aquele povo gerou esse filho. Embora ainda não responda direito, a gente você em algumas aulas também trouxe esse assunto, que a gente vê que o nome do livro é Shemot, nomes, e os nomes vão sumindo, né? Aí o Hevet e Miriam vira Shifra e Puá, que no máximo são cargos e não o nome exatamente das pessoas, e agora é uma mulher, daqui a pouco a filha do faraó, e não diz o nome, vai pegar o menino, os nomes vão desaparecendo. Isso tem muito a ver com a repressão, com a ditadura, que os nomes das pessoas vão parando de serem ditos. O significado individual vai acabando. Então as pessoas não têm mais nome. É um processo uma degradação social. Os nomes vão acabando. A burocracia, ou não entendimento como ser humano, no final é uma mulher, é um homem, não importa. Ou então tem a ver com a questão geral do povo, ou seja, é a mulher com o homem. É importante que a casa de Levi teve um filho. Esse filho não é importante só para aquela família, e sim para todo mundo. Sim, acho que essa linha de pensamento é mais mecubalo, porque a família... Qual a linha de pensamento? Essa última que você falou, que a família de Jacó está virando um povo. Então é normal, quando você passa de uma família para um povo, o indivíduo perder a identidade. Também. Então, você não está falando o processo externo que eles estão sendo submetidos, sim o próprio processo interno de quando uma família é um povo. Agora, quem é cada um? É a mulher, o homem, a família. O povo, é a nação. Na verdade, é importante que ele é a família de Levi e ela é a filha de Levi. A filha de Levi é importante, não porque mas porque ela é a filha do Levi. Levi ainda é importante. Porque quando são 12, os dois são importantes, mas quando já são vários, aí já... Pode ser, sim. Então, quando as pessoas não sabem mais o nome de cada um, pode ser, sim. Mas o interessante é que vem sem trazer os nomes. Se eu não me engano, no capítulo 6. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar o número. Conta toda a história depois. Sim, então no capítulo 6. Esse pastor que fala que o nome dele é Tobias. Não, fala que é Tov, que ele era bom. Se você quer dizer que Tov é o nome dele, é uma interpretação. A gente vai chegar lá, né? Mas vamos lá, que aqui é bem... Tobias era bem... Perdão, senão eu vou procurar aqui. Quem quiser procurar aí, a gente chega mais rápido. É no capítulo 6. Eu estou vendo você com o celular atrás do livro. Esse aí já é o livro.
Como fala? Aqui, 6. Aqui. Não, aqui não. E Hussein Bnei Reuven, Shimon e Levi, deve ser. Deve ser por aqui. É 20. Versículo 20, É exatamente. Kachamram. Isso. O versículo 20 está falando da genealogia até chegar em Moshe, certo? E aqui, vai cá, Amram, isso. E Amram casou-se, vai cá, né, que é o mesmo verbo, com a sua tia, Yocheved. Então a gente aqui dá o nome. Que ele deu à luz a Aaron e Moshe, e Moisés. E os anos da vida de Amram foram 137 anos. Então daqui a pouco a gente vai ver que é Moshe, né? Claramente o texto vai dizer que esse filho vai ser o Moshe. E aqui então 6:20 vai dizer o nome do pai. E Amram, então o pai de esse homem é o Amram, é o pai do Moshe, se casou com a sua tia. E faz sentido então que ele é da casa e ela é tia porque ela é uma geração acima. Que ela é filha de Levi e ele então é neto de Levi. Certo? E Amram então casou com a sua tia Yocheved, então a mulher é Yocheved, né? E deu à luz a Aaron e Moshe. Então esse versículo aqui ele vai ser trazido posteriormente. Mesma coisa quando a gente foi em Bamidbar, ou seja, Números 26:59. Tem alguém que contesta isso? Um goi, uma seita? Alguém? Não, está escrito na Torá claramente. Não, claramente não tá. Não, está aqui, não sei. Não é o Moshe que está falando aqui? Não, 6:20 está escrito. Depois, mas a gente tá no 1 aí. Ah, sim, não, mas depois. Então, aí o Ebenezer vai falar assim: ah, por que não disse? Porque já vai dizer depois. Isso. Aí não disse agora, já vai dizer depois, é irrelevante. Ah, esses goi... Mas meio estranho, irrelevante porque não é o normal. Vou trazer agora, não trazer depois, então, entendeu? Com certeza. Tem alguma coisa a aprender aqui, na minha opinião. Mas é 26. Dafka, Essa não foi só uma boa, coisa, não. você também, uma coisa tem a ver com o que o Dani falou, Dafka. Talvez você não também essa explicação, mas tem aquela explicação que fala que todos os maridos estavam separados das mulheres. Não, a gente vai chegar aí. Tá, ainda está na ponta do iceberg, calma. É. 26:59. Oi? Aqui, ó. Fazer o Lashonará do dele. Não. Ó, Chega. 26:58. Essas são as famílias de Levi. A família dos Livnitas e a família dos Hebronitas, as famílias do Merhalitas, as famílias do Mushita, a família de Korahitas. E Kehat. Da angústia. Então quem é Kehat? Kehat é o filho de Levi, né? Queratitas. Kehat, cadê? Sempre me perrou a linha aqui, calma. E Kehat gerou Amram. Então a gente vê aqui que o pai do Amram é Kehat. Kehat é filho de Levi. Então Levi, Kehat, Amram. E o nome da mulher de Amram era Yocheved. Pronto, de novo, filha de Levi. E ela é a filha de Levi mesmo. Então bate Levi, faz sentido. Sim? A qual nasceu a Levi no Egito. E ela nasceu no Egito. E o que importa que ela nasceu no Egito? Normalmente não conta que ela nasceu no Egito. Beleza? Vai tirar só a quantidade daqueles E ela caras. dera a luz a Amram e a Aaron. Não, e ela deu a luz para Amram, a Aaron, Moisés e a Miriam, sua irmã. Tá? Então aqui tem 3 vezes que vai dizer então a genealogia. A primeira é totalmente oculta, depois, tá? E aqui em Números, então, no Bamidbar, vai dizer no Egito. E esse Egito salta aos olhos um pouco dos comentários, porque precisa dizer que é no Egito. A princípio, porque Levi viveu muito tempo antes de ir para o Egito, já, né? E pode ser, viveu em Canaã, certo? Em Israel, e aí então ele teve vários filhos, mas a Yocheved foi tipo, como chama isso? Um filho, uma temporânea, tipo, só depois, muito tempo, aí já no Egito, ele casou. Se a gente for ver em Devrei Yamim, eu não vou procurar agora, mas se alguém quiser se aventurar aí, Devrei Yamim 1 é logo nos primeiros capítulos, vai falar. A princípio a gente pode entender que, na verdade, Levi teve Yocheved de um segundo casamento, a princípio. Faz sentido. Então, primeiro teve filhos, aí lá no Egito talvez teve uma outra esposa, e aí teve outra filha, então ela nasceu muito tempo depois, a ponto que dela, que é a segunda geração, para o filho de Kehat, que é a terceira geração, talvez eles podem ser que tenham a mesma idade. Entendeu? Então pode ser alguma coisa desse tipo, com uma segunda mulher. Podia ser a mesma mulher, né? Quê? Podia ser a mesma. Pode ser, né? Assim, vai ter quem diga que, que ele casou uma segunda vez, porque a mulher talvez morreu e ele casou de novo, não importa, aqui, tá? Então faz sentido, tá? Mas no Egito, vão ter Midrashim, que vai dizer que no Egito quer dizer que ela nasceu no Egito, mas ela não engravidou no Egito.
Quer dizer, então, quando eles estavam no caminho, a esposa do Levi estava grávida. E aí vão dizer que se a gente pegar os 70 pessoas, aí fazer as contas, a gente viu que uma das opiniões é Yocheved, a que está faltando para os 70, não vou entrar nesse assunto de onde tem mal sobre isso. Porque achava que era homem, não sabia se era homem ou mulher? Não, porque no caso, só 69 foram, a explicação é que 69 foram para o Egito e 70 entraram no Egito, porque a Yocheved nasceu entre as muralhas. Ou seja, quando ele estava entrando no Egito, teve o nascimento da Yocheved. Então ela nasceu no Egito, é isso que o versículo vem dizer. Tá? Se a gente for por esse caminho do Midrash, que ela nasceu no Egito, a gente vai fazer as contas e vai entender que Yocheved tinha, quando teve Moshe, 130 anos. Ela tinha 130 anos quando Moshe nasceu. E aí vai falar, não dá para engravidar com 130 anos. Aí você fala assim, não, mas Deus pode tudo. Sarah também engravidou. Eu falo, mas Sarah também engravidou. Porque Sarah também engravidou. Mas calma aí, mas Sarah foi a parada e ela tinha 90 anos. Aqui ela tem 130. Lá a gente vê que a Torá, ela conta todo o assunto e que vem os anjos. Aí vai ter uma profecia e tal. Aqui não contou nada. Ela era estéril também. Ninguém está falando que a esposa de Levi era estéril. Sim, tanto que tem a Haron e Miriam antes, né? Certo. Sim, ela é estéril, mas aqui a Torá não falou nada, só deu uma dica, faz as contas, E a Moshe era bem, não falava, então que Moshe nasceu de uma mulher, 130 anos, óbvio que com 130 anos ela já era estéril, de qualquer forma, né? E aí vão ter quem vai dizer que casou com a Bat Levi, com a filha do Levi, quer dizer que ela virou uma Bat, no momento ela voltou à juventude. Que seja. Para responder isso, a pergunta de por que então se isso é um milagre muito maior do que será, porque aqui não está escrito, o Ramban ele vai elaborar aqui uma regra geral da Torá, que vai falar o seguinte, nem todos os milagres estão escritos na Torá. Só estão escritos na Torá os milagres que foi avisado antes por Deus, ou seja, por algum profeta, que aquele milagre ocorreria. Então vieram os anjos para Abraão e falaram, daqui a um ano você vai ter um filho, ela vai voltar, vai parar de ser estéril e tal. E aí aconteceu, a Torá conta. Aqui não, ninguém veio e profetizou, Miriam, você... E aí a Torá não conta. Isso é o que o Rambam vai falar. Tá bom? A opinião do Rambam. Porém, porque toda a questão aqui é o seguinte, vamos elaborar melhor. E foi um homem e casou, da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a gente vai ver a continuação, e gerou um filho e tal, e escondeu ele por 3 meses. Se escondeu ele por 3 meses, é claro que a gente está falando aqui da época do decreto. Que é bem lá para frente. Isso é bem claro, certo? Ou seja, a gente está continuando o texto do final do capítulo 1 e seguindo a história de forma cronológica. Não, e é por aí, o decreto a gente sabe que então foi 130 anos depois que eles entraram no Egito. 130 anos teve o decreto do faraó de tacar os bebês no Nilo, ou um ano antes, ou alguma coisa assim, tá? Então, escondeu por 3 meses, a gente está falando aqui, óbvio, do processo que tinha o decreto em vigor, nesse momento. Daí a gente sabe que Yocheved então tinha 130 anos. Mas é interessante que Moshe, quando ele nasce, ele não é o mais velho. A própria Torá conta que quando Moshe tinha 80 anos, Aharon tinha 83, e Miriam não conta a idade. Mas a princípio parece que a Miriam era mais velha que os dois. Então a gente sabe que já tinham Miriam, já tinham Aharon, e agora nasceu Moshe. E a gente sabe que eles casaram, e nasceu um filho que é Moshe, e eles esconderam 3 meses. Então eles já tinham 2 filhos antes de nascer Moshe. Essa é a questão. Isso com certeza, eles têm 2 filhos antes de nascer Moshe. Pode até talvez entender que Miriam nasceu depois de Moshe, dá até para entender. Mas Aharon com certeza já era mais velho. Tanto que Moshe ia contar com Deus, falou, não, mandou Aharon, não mais velho. Aharon, certeza, é dito a idade dele, então é certo. Pelo menos um filho ele já tinha. Aharon, 3 anos antes de nascer Moshe. É claro que quando Aharon nasce, é antes do decreto. Porque não teve toda essa história de sobreviver e tal, então o faraó ainda não tinha decretado para matar o filho, tanto que Aharon estava lá, livre, leve, solto, nasceu e tudo mais. O Torá não conta, a princípio, por quê? O Torá não conta. Tem que contar tudo? Sim, porque a ideia é que o faraó decretou e agora nasceu um filho e a mãe tá tipo, o que eu faço com essa criança? Escondi por 3 meses. Porque talvez era Moshe, não era Aharon? Não, esse é o Moshe. Então a história vai continuar. É Moshe, ponto. Não, então. Não, mas ele nasceu
quer dizer, quando ele nasceu, os pais casaram de novo, né? Não, então, isso a gente, Ele calma, tinha se mas separado. isso não está escrito. Então, é isso que a gente vai ver. Então, com certeza, então, eles tinham 2 filhos. Então, a gente tem que entender esse versículo seguinte, que é o que a gente falou. E foi um homem, a pergunta é por que tem esse verbo vaieler? E foi. Foi da onde? Ação, e foi um homem da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e foi, tipo, casou, sabe? Não dramatiza tanto. Então, a princípio, a gente entende, é um drama. É um drama que um homem de Levi casou com uma filha de Levi. Qual é esse drama? E o drama é que é óbvio. Como eu vou casar, ter filhos, se os filhos estão sendo assassinados? Não é o momento de casar. O momento de você ter a iniciativa de casar e ter filhos nessa época é um baita sinal de coragem, de rebeldia e de tudo. De personalidade. É um sinal. Então aqui os sábios vão trazer pra gente o panorama todo. O panorama era Amram e Yocheved já eram casados. A gente já sabe porque já tinha nascido Aharon e Miriam. Eram casados. Amram era o maior do povo judeu, ou seja, era o maior sábio do povo hebreu e líder político da época. Então Amram era o cabeça do povo, da tribo de Levi, neto de Levi, ele era o maior do povo. Todo mundo seguia ele. Ou seja, Moshe não nasceu de qualquer um. E ele casou com a filha de Levi, que é alguém importante. Amram, né, que significa Amram, Am, povo, Ram. Grande, grande no caso sublime, elevado. É um povo elevado, né? Elevava o povo. E Yocheved, que significa Yud-Hei é o nome de Deus, né? Eu costumo ser o nome de Deus, que Deus, Kaved, de honra, né? De Lirvod, ou seja, honrar a Deus, ou que Deus honra, alguma coisa assim, uma honra a Deus. Pessoas honradas, elevadas, casaram, certo? Era a tribo de Levi, a gente sabe que eles vão ser sacerdotes, essas pessoas importantes, consagradas. Aqui vai Eler Ish, e foi um homem. Homem, a gente já viu que homem não significa homem do gênero masculino, e sim uma pessoa renomada, importante, considerada, um Ish, uma pessoa importante. Falem para que a voz, num lugar que não tenha Ish, que não tem um homem, sim, tem ser esse homem, ou seja, ser a pessoa importante, né, que vai pegar para ela a iniciativa. Então é isso. Então o Amram, quando teve o decreto, o Amram, que era o maior do povo, ele falou o seguinte: gente, eu vou me separar da minha esposa. E se separa da esposa. Porque eu vou ter filhos. Não tinha anticoncepcional e tal, tudo mais. Vou separar da minha esposa. E aí quando o povo viu que o maior sábio, o maior rabino da geração se separou da esposa, e ainda mais, todo mundo devia estar na sua casa. O que a gente faz? Vamos matar o filho. Não quero passar por isso. Horrível o que está acontecendo. Todos os homens se separaram de todas as esposas. Isso que aconteceu. Então, todo mundo se separou. Ou seja, todo mundo parou de ter filhos. Estão matando filhos, vou parar de ter filho. Simples. Certo? E assim continuaram. Até que então conta o Midrash que Miriam, que era a filha deles, e a Miriam, a princípio, a gente vai dizer que tinha, na época, 5 anos, 3 anos, 5 anos, era uma criancinha, teve uma profecia. Embora, como a gente não tem idade de Miriam, mas a gente pode assumir que Miriam tinha 15 anos também, tá? Não problema também. Já era uma jovem, como vai estar escrito daqui a pouco. Então Miriam chegou para o pai e falou assim: pai, que é o maior sábio da geração, ela criança ou uma adolescente. E a gente vê que ela teve uma profecia, tanto que ela é considerada como uma das 7 mulheres que tiveram profecias, né? A Miriam chegou: pai, o decreto que você fez para o nosso povo é pior do que o decreto do faraó. Então, dessa da menina de chegar para o pai e fazer é pior. Hoje em dia a gente não tem, né, de contra-argumentar, falar: ó, o presidente está errado. A menina vai lá e fala para o pai: você é pior. Por quê? Vamos ver se eu lembro de qual. Porque o faraó só decretou só para os homens. Só vai matar os homens. Você está matando os homens e as mulheres. Entende que se seu decreto perdurar, pai, não tem povo de Israel. Não nasce mais ninguém, vai acabar o povo. 2. O faraó. E aí? Deixa eu ver se eu não tenho. Homens.
O faraó só está matando as crianças nesse mundo. Você também está matando no mundo vindouro, porque as pessoas não vão chegar nem a existir. E o faraó, por ser um ser humano de carne e osso, talvez o decreto dele aconteça, talvez não aconteça. E o seu vai fazer com que não aconteça de qualquer forma. Ou seja, você está decretando o fim do povo de Israel, se separando da minha mãe. E aí o Abraão ouviu e falou, você tem razão. E voltou, vai Rish, e foi o homem mais renomado do povo, da casa de Levi, e pegou a filha de Levi, pela segunda vez. Então por isso vai ele, Romação, é algo importante, impactante. É a expressão de toda uma ideologia, como você vai como se fala, fugir a palavra? Reagir a uma determinada situação. E a situação é assim, as crianças vão morrer, não sei o que ela fala, não importa. E isso é um pouco do povo de Israel, não importa a dificuldade, a gente vai continuar crescendo, a gente continuar educando nossos filhos, ter os filhos, fazer isso mesmo, é a coisa mais importante que existe. E a gente vê a nossa sociedade hoje em dia que as pessoas não querem ter filhos. Prefiro não casar, prefiro não ter filhos, para quê? O mundo é tão ruim, esse mundo é muito ruim, que eu fico na minha casa, no computador, no videogame, não tem nada para fazer, não tem objeto, né? É uma vida chata, por que eu vou ter filho nesse mundo que é uma tragédia e horrível? Não vou ter filho, não vou casar, não ter filho, vou fazer o que eu quiser da minha vida. A gente vê que não. A Torá vai dizer, não, mesmo na situação, vem o Midrash vai dizer, é para ter filho. Você não sabe. Deus pode fazer milagres, como ele faz aqui com Moshe. E a salvação vem desse filho, desse casal, tá bom? Então, de novo, essa ação do Amram representa a ação de todos os outros homens, porque quando os homens viram que ele voltou com a esposa, todos os homens voltaram com as suas esposas e passaram a voltar a ter filhos. E a gente vai ver que quando Moshe vai nascer, pouco depois já vai ser revogado o decreto. A princípio, no jeito que Moshe ele entra na água, depois é revogado o decreto, a princípio isso, embora não tenha nada provando claramente dos versículos, tá bom? E de Moshe vai vir a salvação para o povo inteiro. Então a gente entendeu esse versículo. Agora, se a gente quiser ir pelo pshat, pelo literal, a gente pode explicar o seguinte, porque tem toda a dúvida. Então ela tinha 130 anos, toda a dúvida que a gente estava falando antes. A gente pode explicar, não, o seguinte, esse versículo, foi um homem da casa de Levi, casou com uma mulher de Levi, foi antes que aconteceu, mas eles casaram, já tinham casado, há muito tempo atrás. Ou seja, 50 anos atrás, sei lá, 60 anos atrás, já tinham 2 filhos, sei lá, quantos anos atrás. E aí no segundo versículo, Vatahar Aishá teve um filho, aí está falando do tempo presente. Então aqui esse primeiro versículo é só uma introdução, eles se casaram, antes do decreto. Então a Yocheved não tinha 130 anos. E você pode entender que o Midrash que ela nasceu entre as muralhas é só um Midrash, ou seja, não é o que acontece. Então pode ser que a Yocheved nasceu 50, 60 anos depois que eles entraram no Egito, casaram, teve o decreto, e eles resolveram continuar tendo filhos e tiveram Moshe. E aí ela tinha uma idade tranquila para ter filhos. É tipo mais velha, mas ok, entendeu? E aí por isso que não traz um milagre, porque não teve milagre. Entendeu? Pode ser também. Tá feliz? Não tem muita a ver com isso, você deve ter falado comigo lá atrás. Mas tinha uma explicação semelhante que falava que o milagre de Sará foi a primeira vez que teve um milagre desse tipo no mundo, Birlado. Assim que teve nunca aconteceu, e aí então da partir daí que aconteceu. Já fala milagre que pode acontecer, uma coisa assim? Eu não lembro disso, mas pode ser que tenha esse comentário, certo? Mas o que não dá é a mulher engravidar sem marido, né? Isso não tem como fazer naturalmente. Não, tipo, a Sarah também não tinha útero, né? Ela não tinha Lechem. E não fala nada sobre Lechem. Então, eu não dito nada. Então, aparentemente, tudo normal, ela teve um filho. Mas a glória, a honra, o valor aqui é ter um filho naquela época. Tem essa iniciativa. Até então, pela umidade, pode ler ainda, todo mundo resolveu no WhatsApp, era consenso, ninguém vai ter filho. E ela foi lá e teve, entendeu? Tipo, não era para não ter filho? Teve. Então ela teve, então vamos atrás. Que Deus salve a gente. Tá? Então seria mais ou menos nessa pegada. Aqui o Ramban, por exemplo, Vayeler, que foi para mostrar que Amram não teve medo do faraó. Foi lá, casou e teve filhos, né?
Ele traz o pshat que pode ser no início do casamento. O Rabbeinu Bechai vai trazer, porque essa história está trazendo logo então para mostrar que Deus prepara a cura. Falou a doença, agora mostrando que a cura já estava sendo preparada um tempo antes, porque... Ou seja, para que Moshe já vai nascer e vai tirar o povo do Egito, por aí vai. Né? Tá, vamos continuar. Vataharisha, então nasceu a mulher, Vateled Ben, teve um filho, e chamou ele Kitov. E chamou ele porque ele era bom. Não, desculpa, Vaterotó, e viu ele Kitov, e viu ele que ele era bom. E escondeu ele 3 meses. Vamos ver, o que é escondeu ele por 3 meses? Escondeu ele por 3 meses porque tinha o decreto. E aí nós sábios vão aprender que Moshe ele nasceu prematuro. Então teve um milagre natural aqui, que Moshe, em vez de nascer com 9 meses, ele nasceu com 6 meses e 1 dia, se eu não me engano, 6 meses e 1 dia. E como, a princípio, o que os comandantes vão dizer, todo mundo sabe, ela está grávida, ela vai nascer tal data, ele nasceu 3 meses antes, ela falou, eu posso esconder ele por 3 meses. Daqui a 3 meses vão bater na minha porta e eu vou ter que fazer alguma coisa. Então o milagre foi 3 meses antes de nascer. Tá? E aí a pergunta é, por que de todos os filhos, como muitos comentários fazem, por que de todos os filhos, a Yocheved falou, tipo, esse vale a pena botar no Nilo e fazer salvar. Aí fala que Tovu, porque ele era viu que é bom, ou seja, ela viu nele alguma coisa diferente que era bom, e por causa disso ele tentou salvar. Embora eu não vou muito por aí, porque eu acho que toda mãe tentou salvar os filhos, claro. E acredito que muitas mães conseguiram salvar seus filhos também. Tentaram e conseguiram. Até que tem Midrashim que conta que as mulheres iam até, se não me engano, as macieiras. São Midrashim muito metafóricos de Ezequiel também, Ezequiel. E aí, para ter os filhos lá, e aí a terra engolia eles e alimentava. Depois de 3 anos eles saíam da terra. Ou seja, é metafórico. Mas a ideia aqui é mostrando que na surdina, na parte oculta do Egito, as mulheres foram valentes e guerreiras e conseguiram ter seus filhos e criar eles, ou casais bondosos egípcios adotaram essas crianças, né? Ou talvez tinham egípcios bons que fizeram também esquema para contrabandear para outras terras, como a gente já viu que aconteceu no Holocausto, né? Por exemplo, que várias crianças foram com os padres para os mosteiros e tal, ficaram lá, embora teve problema depois para pegar de volta, que seja. Mas pode ser que alguma coisa nesse sentido também acontecia. E a Torá aqui está ilustrando um caso para mostrar que sim, foi possível salvar as crianças, pelo menos em alguns casos. Como então não ter filhos seria precipitado, porque esperança tinha, e sim era possível. E aqui eu trouxe o caso, porque quer contar o Moshe, mas demonstrando o comportamento de todas as mulheres. Por não está dizendo o nome dela, é o comportamento de todas as mulheres. Todas as mulheres tentaram de alguma forma salvar seu filho, conseguindo ou não. O Rav teve 3 meses, pelo menos, para ele crescer um pouco, não ser tão prematuro, né, tão pequeno, e a gente vai ver. Então, Kitov, por que ele viu que é bom? Literal, ele olhou para o filho, caraca, nasceu de 6 meses, tipo... Dá para guardar. Pode ser natimorto. Ele viu que não, ele nasceu bom, nasceu perfeito, nasceu até grande, tá bem. Tem quem diga que reconheceu que tinha unhas e cabelos, que é um sinal que não vai morrer. Então, tipo, não, ele vai vingar. Ótimo. Que talvez dizer que nasceu maior do que o normal, né? Que bom e tal, tá? Tem um Midrash que vai dar na Guimará, vai dizer 5 opções para Kitov, tá? Primeiro é que quando ele nasceu se preencheu de luz a casa inteira. Então veio luz da casa inteira, e esse é especial. Ou seja, mesmo tentando dizer que é metafórico esse se preencheu de luz, alguma coisa significa no subconsciente, ou seja, o nascimento dessa criança trouxe uma esperança, ou alguma coisa, uma intuição da mãe, esse daqui, alguma coisa se preencheu de luz, tá? Ou então, dá para entender como muitos comentários vão dizer, que esse preenchimento de luz é uma alusão à Shekhinah. A presença divina estava sobre aquela criança. Aquela criança tinha alguma coisa especial, que Deus estava supervisionando individualmente para ela alguma coisa, e isso foi sentido pela mãe, e ela falou, esse eu vou esconder. É interessante que a palavra Kitov já apareceu na Torá, de uma forma muito destacada, que a palavra Kitov, não é só Tov, bom, é Kitov. E Kitov é na criação do primeiro dia. E Deus viu que o mundo... como é? Vai a hora que... Aí Deus viu que a luz era boa, Kitov, certo? E Deus viu a luz, ou seja, a primeira coisa, a luz, era boa. Então, da mesma forma que Deus viu a luz,
Aqui então, vamos dizer que a casa se preencheu de luz. Se a gente for pela Midrash, Kabbalah, os sábios vão dizer que a luz do primeiro dia não é a luz do sol, que o sol vai ser criado no quarto dia, certo? Não é a luz do sol, das estrelas, dos astros. Então, que luz é essa primeira que ele criou? Que é a luz e escuridão. A gente não está falando da luz natural, né, física, que essa luz vai ser criada posteriormente no quarto dia. Então, no Midrash vai contar que a luz do primeiro dia era uma luz especial, que Deus, ao ver que no mundo teriam vários perversos, ele guardou essa luz, ocultou essa luz e escondeu para os justos que viveriam posteriormente na época de Mashiach, ou no Olam Abba. Ou seja, essa luz é o mundo vindouro, como se fosse. Essa luz do primeiro dia é o mundo vindouro, ou seja, é o máximo de prazer, de bondade que existe, que vai ser o destino para os justos, que é o mundo vindouro. E Deus escondeu porque não é agora. No futuro, será revelada essa luz. Então a Torá vem conectar Moshe com essa luz. Ou seja, ele viu que Tov, que é essa criança que traria essa luz para o mundo, que a gente vai ver que Or, a linguagem de Or é Torá, certo? Torá vem de luz. Or, Torá. Então o que vai trazer a luz para o mundo, vai trazer a Torá para o mundo, porque através da Torá a gente vai conseguir trazer esse mundo para o mundo vindouro. Então ele viu que esse menino era luz. Já quase terminado, vamos lá. A outra opinião quer dizer que o nome dele era Tov. Então o nome dele era Tov. Viu que Tov é o nome dele. Ou seja, que o menino foi chamado de Tov porque ele era bom, como você. Ou então, vamos dizer que é Tuvia, que é a bondade de Deus, né? Tuvia seria a terceira explicação. A quarta explicação, que ele nasceu Mahul, ou seja, ele nasceu já sem o prepúcio. Ou seja, como se fosse já feito Brit Milá. Então, quando todo bebê nasceu, mas ele já nasceu sem o prepúcio, quer dizer alguma coisa. E a quinta opinião que eu esqueci, eu vou trazer ela que vem, essa quinta opinião. Mas tudo é o Midrash, quer explicar pra gente alguma coisa que ela sentiu, óbvio que tem muita explicação para esse Midrash e tal, mas ele viu então a princípio que aquela criança de alguma forma era boa e escondeu. Da mesma forma que a luz foi escondida, Moshe também foi escondido aqui por 3 meses, né? Aqui não está escrito 3 meses, está escrito 3 Yerachim, 3 ciclos da lua, porque não são 3 meses completos. E a princípio, só para terminar, então, aqui a gente continua. A gente vê que Moshe, de acordo com a Torá oral, né? A gente vê que ele nasceu dia 7 de Adar. Dia 7 de Adar ele nasceu. Então, se escondeu ele por 3 dias, a gente cai em 6 de Sivan, que é o dia que a Torá é ser entregue. 3 meses depois. Não 3 meses exatos, menos 3 meses, mas se fizesse... São 3 luas, são 90 dias. Então, por 3 luas. Então, escondeu por 3 luas. 3 luas dá 6 de Sivan. Então, Moshe, ele é posto no rio Nilo, no dia que, então, ele através dele, a Torá seria entregue para o mundo, e o mundo ia se preencher de luz, e ia vir o Kitov, né? O mundo, a luz que foi oculta no primeiro dia, ia vir para o mundo através desse menino. Então, a história desse menino, a gente continua na aula aqui. Muito obrigado.